Olá, internauta do CRN TV, seja muito bem-vindo. Hoje a nossa conversa é com os inquilinos, com as pessoas que alugam seus imóveis. E para falar sobre o assunto, eu estou aqui com um advogado de direito imobiliário, Luiz Gonzaga, que vai conversar um pouquinho com a gente, esclarecer algumas questões. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Letícia. Satisfação estar aqui com você. Muito obrigada. Luiz, bom, vamos falar direto, porque assim, a gente sabe que nesse setor há muita complicação quando você loca um imóvel, o inquilino também. O que vocês encontram mais dificuldade no dia a dia? No dia a dia, a maior dificuldade é quanto à documentação, né? O locador, ele quer garantir que vai receber o aluguel. Então, quando a pessoa vai alugar um imóvel, é exigido todas as certidões negativas, certidões do distribuidor público e ainda por cima um fiador, né? Que é quem vai garantir o aluguel. Então isso se torna um pouco burocrático. Então esse é onde dá o maior probleminha. Mas isso para garantir aí uma boa, como se diz, tanto para o inquilino quanto para o locatário, é para garantir até que não haja nenhum problema. Exatamente. O locador, ele loca o imóvel, principalmente quando ele procura imobiliária, ele deixa na imobiliária e está tranquilo, que a gente dá uma garantia que ele recebe aluguel. Então a imobiliária, para garantir o aluguel, ela, por outro lado, ela providencia todas as seguranças que não vai ficar sem o recebimento. Bom, hoje a pessoa ela não aluga, então, uma casa, um apartamento, se ela não tiver um fiador. Principalmente para a imobiliária, né, claro. Houve uma mudança na legislação e a finalidade dessa mudança foi exatamente que o locatário, né, quem vai alugar, tivesse essa vantagem de alugar sem essa garantia. Por quê? Porque é complicado você pedir é como você pedir um aval. Sim. É difícil você pedir isso. Então a lei, se você alugar um imóvel sem essa garantia, em contrapartida você vai ter uma consequência maior. Se você não pagar o aluguel dentro de, por exemplo, venceu o aluguel dia 30, você não pagou, a pessoa, uma semana seguinte, ela já pode entrar com ação de despejo, e não tendo a garantia, o juiz vai dar uma liminar de 15 dias para o despejo. Quer dizer, na lei tá escrito Sim. isso aí. Na prática a gente vai ver como é que isso vai acontecer. Essa lei é nova, né? A lei é nova. Então, tem dois tipos de liminar. Então, se tiver garantia, não existe essa liminar de 15 dias. Tá. Aí o processo corre normal. Se não tiver garantia, o juiz dá uma liminar de 15 dias. Então, tem essa vantagem para o locador, que é a garantia que ele vai ter o seu imóvel desocupado, se o inquilino não pagar. Então a gente está com esperança que isso aí funcione na prática, porque daí o locador, que é o proprietário, vai alugar mais imóvel e o locatário com certeza não vai ter essa tramitação, né, essa burocracia toda. É interessante mesmo, como você falou. Bom, então que fique bem claro para as pessoas, se ela não, por exemplo, eu vou chegar lá, não tem um fiador. Mas também se eu não pagar, dali 15 dias, a partir do momento que eu não paguei, que a pessoa entrou com uma ação, dali 15 dias eu tenho que deixar o imóvel. Você tem que deixar o imóvel. E se eu não deixar o imóvel? Pois é, aí é o despejo forçado. Forçado. Então você vai ter um prazo de 15 dias, aí tem um detalhe, nesses 15 dias que você é intimado para desocupar o imóvel, você pode pagar a tua dívida. Aí nesse pagamento vai ter o aluguel, as custas do processo, os honorários do advogado. Se você pagar, tudo bem. Só que esse benefício que você teve que chama purgar a mora. Esse benefício, você só pode exercer ele uma vez durante 2 anos. Então você não pagou aluguel. Teve ação, você foi lá nos 15 dias e pagou. Tá. Se você deixar de pagar o aluguel de novo, você vai ter que sair do imóvel. Você não vai poder pagar de novo. Te dou uma chance, então. Exatamente. Bom, no caso ali, esses são os fatores mais importantes, então. Até porque, por que eles pensaram nessa lei? Foi só uma forma de repente, deixar a coisa mais simples ou teve um intuito maior? O que aconteceu foi o seguinte, no direito as pessoas começam a ter processos, então surgem as jurisprudências, que são as decisões naqueles casos práticos. Então, por exemplo, o caso do fiador. O fiador tinha um contrato de 1 ano e normalmente esse contrato se prorroga. Então, pela lei do inquilinato, ele é fiador até a desocupação do imóvel. Tá. Então eu vou lá, faço uma garantia de 1 ano e de repente o inquilino não sai e ele fica 2, 3 anos e eu continuo com aquela obrigação. Né? Então o que aconteceu? Os fiadores começaram a pedir, não, eu dei garantia por 1 ano, eu quero que a partir do
13º mês eu não seja mais. Aí a justiça começou a dar esse direito do fiador. O fiador notifica a imobiliária, o proprietário, que não quer mais ser fiador, venceu o contrato, você não mais. Então, isso passou a ser lei, porque as decisões começaram nesse sentido. Então, como é que funciona hoje? Hoje, se houver a prorrogação do contrato, e o fiador não quiser mais continuar com a garantia, ele dá um aviso por escrito, né, para o proprietário, dizendo que ele não vai ser mais fiador. E aí o que acontece? O proprietário pega e notifica o inquilino, dizendo que o fiador está saindo da garantia e que ele substitua ou o contrato dele passa a ser sem garantia. Tá. Aí cai naqueles 15 dias. Tá certo. Mas bom, mas é legal a gente conversar um pouco sobre isso, porque como você falou, as pessoas acham que mudou um monte de coisa, mas realmente foi mais básico ali. É a questão de praticidade, isso. Sabe? Veio tentar facilitar, porque estava o proprietário com medo de alugar e o inquilino com dificuldade. E hoje tem muita inadimplência ainda? Como que é essa questão, Luiz? Você tem uma base? Olha, a inadimplência vai muito dependendo da situação econômica, né, de crise, etc. Mas hoje, eu vou te falar, vai muito do cuidado que você tem para alugar. Tá. Nós temos uma carteira mais ou menos de 1.500 imóveis, a nossa inadimplência é muito pouca. Porque é um estudo antes de fazer a alocação. Né? Tá certo, então. É pouca inadimplência. Que bom, né? Melhor bom, assim, nossa, e que continue assim. Bom, Luiz Gonzaga, quero agradecer aqui a sua presença, obrigado pelas explicações. São básicas mesmo, não tem muito mais que isso, né? Mas fico grata e depois a gente volta a conversar sobre mais assuntos que são importantes à nossa população. Então, agradeço e estou à disposição. E o CRN TV fica por aqui. Mais informações você tem no site CRN.